partir da direção do Senhor. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus 27, na data de hoje, que é 10 de maio de 2026. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia, ela tem nos alcançado dia após dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 27. E aí eu vou ler a partir do versículo, glória a Deus, 15. Diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás, porquanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes do sacerdote e os anciões persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse Jesus. Glória a Deus. E respondendo o governador disse: Qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado o Cristo? E disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: Crucifica-o, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado soltar Jesus, entregou para ser crucificado. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações durante este culto, que seja para a honra e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Se eu posso dizer para a igreja sobre o título, eu diria assim para os irmãos: quem somos nós no meio da multidão? Quem somos nós na história? Hoje nós vivemos a história, eu tenho a minha história, os irmãos fazem parte da minha história. Os irmãos têm a história de vocês, e eu, numa fração, faço parte da história de vocês. E aí cada pessoa que está no seu caminho, na sua família, seu lar, seu trabalho, e assim sucessivamente, vai fazendo parte da sua história e no todo construindo esta história ao longo do caminho. E aí quando a gente para e coloca um ponto de referência, e aqui o ponto de referência é Jesus, quem somos nós no meio dessa multidão? Na história do Evangelho de Jesus Cristo, na história da Palavra de Deus, na história. Porque cada pessoa tem uma representatividade grande em nossas vidas. Tem pessoas que vão passar pela nossa história, pela nossa vida. Nós vamos contar, quando eu falo história, para entender um pouco mais, a história do pastor Manfrini, a minha história de 25 anos na igreja pentecostal, no Manancial de Água Viva. Eu tenho várias coisas para contar, várias pessoas que passaram, pessoas que permanecem,
Glória a Deus, eu tenho uma história para contar. Mas a história não terminou, a minha não terminou, mas dentro da minha história eu tenho uma história para contar. Dentro da história de cada um de vocês tem uma história para ser contada, porque faz parte da sua história. Não quer dizer que é o todo da história de muitas pessoas, mas fazem parte. Glória a Deus. E aí, dependendo da história e do contexto, a pessoa faz muito, né? Ela tem um espaço grande na sua história, ou não. E aí vai depender. Tem pessoas que a gente está caminhando na rua, passou por nós, fez parte da nossa história naquele momento. Se você falar de tudo aquilo que aconteceu durante a sua caminhada, você vai poder citar aquela pessoa que passou, mesmo que seja um período curto. Mas, levando em consideração um ponto de referência, porque preciso ter, porque eu posso ter um ponto de referência, pastor Manfrini, aqui na igreja, eu posso ter um ponto de referência que seja no meu trabalho, que seja dentro da minha casa, e daí vai. A gente vai construindo essa história e a partir dali a gente conta uma história. Amém? Porque ao contar essa história, nós nos posicionamos quanto àqueles que nos veem e da forma que nós vemos. Então são dois pontos. Então eu quero que você entenda que existe uma história, que existe um momento que é contado, e que existe o chamado a cosmovisão, que é como eu vejo, como eu estou, como eu vejo o mundo que está ao meu redor. Então tem a forma que você enxerga o mundo e tem a forma que as pessoas enxergam você dentro do mundo. Amém? Então a história, a palavra do Senhor, ela vem trazer um pouco dessa reflexão nessa noite para trazer um fortalecimento espiritual na vida da igreja. E o ponto de referência que precisamos dele é Cristo Jesus. Quem é você, glória a Deus, ao longo da história, ou relacionado a Cristo Jesus? Bom, naquele momento havia, quando a gente lê livro de Mateus 7, a gente pega um ponto e tira uma foto da história e conta aquela história. Quem eram as pessoas que estavam próximas de Jesus naquele momento tão importante da crucificação, da prisão, do julgamento e da crucificação? Quem são essas pessoas? Naquele dia havia muitas pessoas olhando para Jesus, né? Cada um daquelas pessoas viam Jesus diferente. Cada um tinha sua vida, cada um tinha sua história. Aí o ponto de referência é Cristo. Quando todas aquelas pessoas olharam para Jesus, cada uma daquelas pessoas tinha um sentimento no seu coração. Glória a Deus. Esse texto ele é muito rico, e a gente não vai ficar só nesse texto, mas ele é um ponto de partida para a gente, para que você se posicione também. Mas vamos entender o posicionamento deles. Naquela época, naquele momento, tinha pessoas que rejeitavam Jesus, outros fugiram da presença de Jesus, alguns ficaram totalmente indiferentes à pessoa de Cristo, outros choravam por Cristo, poucos permaneceram fiéis a Cristo, e hoje a pergunta continua ecoando ao longo da história: quem somos nós diante de Jesus, quando nós estamos posicionados diante de Cristo? E qual que é a representatividade de Jesus Cristo no pedaço da nossa história? Como está inserido Jesus na sua história? Isso vai dizer muito, está relacionado com como você vê Cristo. Amém? Quem é você no meio da multidão? Porque ainda hoje existem multidões sendo influenciadas. Existem líderes religiosos com os corações totalmente rígidos, endurecidos. Existem pessoas como Pilatos, totalmente indiferente à questão de Jesus. Nós temos muitas pessoas como os discípulos, que naquela situação se tornaram extremamente fracos em relação à situação. E temos Barrabás sendo escolhido diante de nós. Muitas das vezes tem muitas pessoas dizendo: crucifica Jesus e solte Barrabás. E esse Barrabás está muitas das vezes ligado como somos.
E muitas das vezes, às vezes a gente ser fiel a Deus, estamos libertando Barrabás dentro de nós e crucificando a Cristo. E poucos verdadeiros seguidores de Cristo. Quem será tais seguidores verdadeiros? Na crucificação, cada uma dessas pessoas revelou o que existia dentro do seu próprio coração. E nessa noite a intenção da palavra do Senhor é trazer justamente aonde estamos posicionados. Essa palavra ela vem para poder te ajudar a dizer assim: quem sou eu no meio da multidão? Quem é você? Como tem sido os seus comportamentos? E o que eu quero passar cada um desses personagens da palavra de Deus. E se você se identificar com cada uma delas ou uma delas, e dependendo da posição, eu quero te dizer que você pode migrar para uma posição de aconchego perante o Senhor. Quando a gente pega, por exemplo, o olhar dos líderes religiosos daquela época, a gente pega uma religião sem transformação. A gente vai pegar e aí pegando o contexto, era assim: os primeiros a perseguirem a Jesus não foram ladrão, não foi um ladrão, né, querendo roubar o que ele tinha, não foi isso que aconteceu. Foram justamente as pessoas que se diziam mais corretas daquela época, as pessoas que se diziam mais certas e aptas para ensinar o povo. Foram essas pessoas que começaram a perseguição. Por quê? Quem que perseguia? Foram os perseguidores, os principais lá, os principais dos sacerdotes, que seriam os escribas, os fariseus e o sinédrio, homens que conheciam demais, totalmente a lei, que frequentavam o templo, que ensinavam as escrituras, mas mesmo conhecendo as profecias, não reconheceu o Messias. Então a perseguição de Jesus começa com as pessoas que estão o quê? Ensinando a palavra de Deus, que estavam ensinando ápias do Pentateuco, né? Quem eram essas pessoas? Bom, queria ler um pouquinho aqui para você, olha, sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram conhecidos pelo rigor da lei, viverem mesmo, né? Jejuavam, oravam e ensinavam a lei do Senhor. Mas muitos viviam uma espiritualidade de aparência, e Jesus repreendia eles ficavam enfurecidos, porque Jesus conhecia o coração. Os escribas copiavam e interpretavam a lei de Moisés, que era o que eles tinham de conhecimento sobre Deus. O sumo sacerdote, por exemplo, Caifás, que presidiu o julgamento religioso contra Jesus, foi ele quem declarou: é melhor que um homem morra pelo povo. Em João 11, 49, 50 diz assim: vós nada sabeis, nem considerais que não vos convém que um homem morra pelo povo. Glória a Deus. Qual que era o problema desses homens na ocasião? Glória a Deus, dos líderes religiosos daquela época, com o coração endurecido, principalmente que Jesus mostrava ao povo, glória a Deus, como se devia servir ao Senhor. Bom, eles não suportavam a Cristo porque Cristo tinha autoridade. Ele não só ensinava, mas o cego via, o coxo andava, o paralítico levantava, glória a Deus, as enfermidades eram repreendidas, amém? Glória a Deus. Então, Jesus tinha autoridade, tinha os milagres, era uma verdade pregada que convencia a multidão, a exposição dos pecados deles escondidos, glória a Deus. Jesus, ele afrontava nada mais, nada menos que a hipocrisia, o orgulho espiritual e aquele religioso vazio, sem nada, glória a Deus. Existe uma grande diferença entre conhecer a Bíblia, glória a Deus, e conhecer a Deus. A religião sem transformação, ela produz pessoas conhecedoras da Bíblia, com arrogância, com dureza, com perseguição, com aparência sem amor, glória a Deus. No livro de 2 Timóteo 3,5 diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então Jesus, quando ele se depara diante desses líderes religiosos, realmente Jesus ele toca na ferida e mostra para eles, não só para eles, mas também para a multidão, como estava o coração daqueles líderes. E por conta disso,
eles se levantaram contra Jesus e começaram a perseguir até alcançar o objetivo, que foi a crucificação. Nesse processo, glória a Deus. E aí, pegando essa parte, muitas das vezes nós caímos numa religiosidade muito grande, endurecendo cada vez mais o nosso coração perante o Senhor e deixando de viver a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então nós precisamos realmente, se estivermos vivendo dessa maneira, talvez nós não estamos perseguindo a Cristo. Talvez nós não estamos perseguindo a Cristo, de verdade, principalmente nós que estamos na casa do Senhor, mas muitas vezes nós estamos perseguindo um irmão, glória a Deus, alguém que está próximo de nós, né? E aí criando situações adversas diante disso. Glória a Deus. E para quem persegue Jesus, pode ter certeza que está dentro desta visão. E eu te convido a buscar ao Senhor e a ter um encontro real com Jesus, porque isso é a forma como você vê. Glória a Deus. E essa palavra é para dizer quem é você no meio da multidão. Será que neste momento, no meio da multidão, você é uma pessoa que está com o coração totalmente endurecido, que está vivendo, é conhecedor de palavra, tem a palavra, mas não vive a palavra? Porque quando a gente olha, por exemplo, trazendo um pouco de Davi tinha conhecimento de Deus e mesmo assim pecou contra Deus. Então a palavra, ela não vai te livrar do pecado, ela vai te lembrar o que é pecado. A decisão em pecar ou não é sua, porque ela está pautada dentro do contexto livre-arbítrio, da livre escolha que o Senhor deixou para nós. Então conhecer a palavra não te impede de pecar. O que vai te impedir de pecar conhecendo a palavra é escolher cada dia mais viver a palavra do Senhor em seu coração. São questões importantes a serem assimiladas. É porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu tenho a palavra e por isso não vou pecar. Mas se você escolher pecar, glória a Deus. E aí, para mim escolher entre pecar ou não pecar, primeiro vem o conhecimento. Mas tem muitas pessoas que estão com o conhecimento da palavra e estão escolhendo o pecar. Amém? Glória a Deus. E se o seu coração, mesmo conhecendo a palavra, está endurecido em obedecer a palavra do Senhor, está resistente, glória a Deus, se mantém em uma aparência, eu convido você, glória a Deus, a se posicionar diferente nessa noite na presença do Senhor. Quando nós olhamos para o olhar da multidão, a multidão tem a sua fé influenciada. É lógico que nesse texto de Mateus 27, glória a Deus, eu acredito que não estavam todas as pessoas ali, a Bíblia não relata, não separa isso. Eu acredito que não estão todas as pessoas ali, glória a Deus, mas como a palavra de Deus mostra, que os principais sacerdotes conseguiram influenciar uma parte da multidão para poder crucificar Jesus. Mas tirando isso, a multidão olhando para Jesus naquele momento, em Mateus 27, 20 e 21, diz assim: mas os principais dos sacerdotes e anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. E respondendo o governador disse: qual desses dois quereis que vos solte? E disseram: Barrabás. Aqui vem uma coisa muito importante, quando a gente olha para ver quem era Barrabás. Quem era Barrabás? Era um criminoso, rebelde, homicida e participante de motins. Glória a Deus. Quem era Barrabás? Era um criminoso, rebelde, homicida e participante de vários motins. Em Marcos 15, 7 diz assim: e havia um chamado Barrabás preso com os amotinadores, os quais no motim havia cometido uma morte. Mesmo assim, a multidão preferiu Barrabás. Ou seja, são aquelas pessoas que são influenciadas por outras. Hoje, no nosso contexto de vida, a gente tem influenciadores, né? Hoje todo mundo sabe o que é um influenciador. A gente vai entender que aquelas marcas de produtos que a gente consome no dia a dia, elas escolhem pessoas muito conhecidas para poder falar do
produto para poder divulgar esse produto, porque essa pessoa influencia muitas pessoas. Glória a Deus. E naquela ocasião, aqueles líderes religiosos influenciaram, inflamaram a multidão para que elas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para que elas escolhessem Barrabás. Mas quem era Barrabás? Era um criminoso, rebelde, homicida e participante de motins. E mesmo assim, você pensar assim, às vezes as pessoas levam tanta consideração em opiniões de pessoas que nós consideramos importantes, que muitas das vezes nós ignoramos a palavra de Deus, porque lá, quando as pessoas estavam lá, Barrabás e Jesus, sendo escolhido entre Barrabás e Jesus, os líderes religiosos que deviam, glória a Deus, defender Jesus, porque ele era justo, preferiram um homem, glória a Deus, criminoso, rebelde, homicida, participante de motins, ao que Jesus. E a multidão parece que naquele momento ignorou toda a lei, toda a palavra, porque tem a palavra em relação aos crimes, as questões quando eram cometidos, que devia se fazer. E ali eles ignoraram toda a lei, ignoraram tudo que deveria ser entendido como correto, influenciado por líderes ali com inveja, e condenaram Jesus. O que eu quero dizer assim, que mesmo a multidão, sabendo quem era Barrabás, influenciada por aqueles líderes, eles escolheram Barrabás. O que acontece nos nossos dias de hoje, que eu tenho muito dito à igreja: leiam a Bíblia, comam a palavra do Senhor, estudam a palavra de Deus, porque quando a gente olha, glória a Deus, no mar imenso da internet, a gente vai vendo muitas coisas. Na internet você vai ver muitas coisas que são realmente boas e muitas coisas que vão tentar desvirtuar aquilo que é bom, transfigurando para aquilo que é mal e pegando aquilo que é mal, ruim, péssimo e trazer para um contexto que é bom. Só que como que a gente vai ter o discernimento disso? Só conhecendo a palavra de Deus e buscando do Senhor e se posicionando para dizer para você quem é você no meio da multidão, porque de repente no meio da multidão você é uma pessoa totalmente influenciável. Glória a Deus. Se alguém disser para você vai para a direita, você vai para a direita. Se alguém disser para você vai para a esquerda, vai para a esquerda, e não tem a sua identidade, a sua autonomia, o seu posicionamento. E aqui nessa noite a palavra de Deus é para dizer para você: se posicione diante do Senhor Jesus. Quem é Cristo Jesus para você? Quem é você no meio da multidão? Qual é o seu sentimento quando você olha para a palavra de Deus? Porque tem muitas pessoas influenciando, dizendo várias coisas com relação à palavra de Deus, e aí basta você crer ou não. E aqui eu quero dizer para você: leia, estude como a palavra do Senhor, para que você tenha condição de ser influenciado pela palavra de Deus e assim pelo Espírito Santo de Deus, e não por pessoas que dizem conhecer a palavra, não vivem a palavra e ainda conseguem influenciar muitas pessoas a não viver a palavra que eles não vivem, embora dizem que vivem, que tem essa palavra. Como que eu vou sair disso? Só vivendo a palavra de Deus em seu coração e buscando uma intimidade que é relativa a cada um de nós. A intimidade, a minha intimidade com Deus, e você deve ter a sua intimidade com o Senhor. Como vendo isso? Quando Jesus morre, quando ele expira na cruz do Calvário, o véu se rasga de alto a baixo, indicando que não existe mais a separação e que esse relacionamento ele precisa ser meu e seu. É eu e Deus, você e Deus. Porque se tiver influenciadores capazes de fazer você mudar de ideia em cima daquilo que você mesmo leu na palavra do Senhor, você está como aquela multidão naquele momento, negando Jesus, crucificando Jesus e soltando dentro de você, dentro da sua história, dentro da sua vida, glória a Deus, um criminoso, rebelde, homicida e um participante de motins.
E aqui, nesse momento, nessa palavra de Deus, é lógico que a gente pode pegar uma interpretação de Barrabás e colocar como se a gente fosse Barrabás e outra coisa mais, mas a visão da palavra nessa noite é o posicionamento, tá? E esse exemplo, ele é importante para que a gente possa se posicionar de forma diferente. Então, quem que você vai escolher? Aquelas pessoas que estão te influenciando, mesmo você lendo na palavra de Deus, ou você vai se posicionar e vai bater o pé e falar, não, eu escolho Cristo Jesus. Porque esses influenciadores, o que eles estão fazendo? Escolhem um pecado em vez de Jesus, escolhem os desejos da carne em vez da santidade, escolhem o mundo em vez da cruz. A multidão é facilmente manipulada por estes homens. Glória a Deus. Romanos 12:2 diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A palavra, ela traz em nós libertação, a palavra traz em nós desejo do céu. Até que Ele venha, nós precisamos nos separar para Cristo, mas há quem diz que não. E aí vem a pergunta da palavra do Senhor: quem é você no meio dessa multidão? Quem você tem escolhido no meio dessa multidão? Glória a Deus. Barrabás ou Jesus? Bom, nem toda voz popular vem de Deus. A multidão gritava: crucificai, enquanto o céu dizia: este é o meu filho amado. Então existe um contraste muito grande. Agora a gente vai olhar assim para Pilatos, né? A visão de Pilatos, como era Pilatos olhando para aquela situação. E aí vem a questão da indiferença. Quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos era um governador romano da Judéia, um homem político, acostumado ao poder, responsável por manter a ordem em Jerusalém. Ele não via Jesus como criminoso. O olhar dele naquele momento era esse. Mas então, Pilatos sabia da verdade, mas não teve coragem de permanecer na coragem de defender. Ele conhecia, ele viu quem era Jesus, mas ele não teve capacidade de manter aquela decisão de livrar Jesus naquele momento. Ele tentou o quê? Agradar o povo, evitar o tumulto e proteger a sua posição política naquele momento. E aí em Mateus 27:24, ele disse assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Mas ninguém consegue lavar as mãos diante da verdade de Cristo. Então Pilatos foi um homem omisso naquele momento. Foi um homem que viu o que o povo estava fazendo, o que os líderes religiosos estavam fazendo, porque ele entendeu que era por inveja que Jesus estava ali. Glória a Deus. E ele se tornou indiferente. Glória a Deus. E aí veio também o sonho da esposa com relação àquela situação, e ele simplesmente lavou as mãos como se ele não tivesse culpa naquela situação. Eu quero dizer para você, ele decidia, não era só o povo, era uma ocasião de festa, o povo que decidia estava acostumado, mas ele podia bater o martelo ali e falar: não, eu não vejo culpa nesse homem, não, porque de fato ele confessa isso, eu não vejo culpa nesse homem. E aí foi passando para a multidão, que era a ocasião da Páscoa, em que se soltasse uma pessoa. Glória a Deus, mas isso não o tornou uma pessoa isenta daquele momento. Então o que eu posso dizer para a igreja é que a indiferença dele pode estar ligada muitas das vezes como nós estamos. Será que nós estamos indiferentes a Cristo quando olhamos para Cristo? Porque quando eu olho para Cristo eu preciso ver a palavra. O que eu disse muitas das vezes para a igreja ao longo dos anos quando você olhar para a cruz, veja Jesus ressuscitado. Glória a Deus, porque tem muitas das vezes se direcionando a Deus para bens materiais, para as coisas. Glória a Deus, olha para a cruz, veja o cifrão, olha para a cruz, veja o escapo, olha para a cruz, mas não vê a redenção, não vê o aquebrantamento, não vê que ele precisa
de mudança de vida, de restauração, de preparação até que Ele venha. Porque foi para isso que Jesus morreu, para que eu e você venhamos ter vida, e vida com abundância na presença dEle. Mas a abundância, aleluia, quando eu olho para a luz da palavra do Senhor, é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque se eu chegasse lá para os discípulos, se eu voltasse atrás, se tivesse uma máquina do tempo, e aí só para contextualizar para vocês, se tivesse uma máquina do tempo, eu entrasse aqui e voltasse lá e falasse para os discípulos assim, antes deles perderem as suas vidas por amor a Cristo, e falasse para eles, vamos lá para o século 21, vamos lá para 2026 para você ver como é que está o Evangelho, e trouxesse todos os 12 dentro dessa máquina, e eles estivessem aqui conosco, e eu começasse a contar, ensinar para eles a internet, falasse, começa a olhar aqui como é que está o Evangelho pela internet, começa a visitar as igrejas do meio do mundo, como é que está as igrejas do meio do mundo. Irmãos, eu acredito que eles iriam ficar surpresos, porque enquanto a vitória era padecer em Cristo Jesus, e esperar com amor a vida do Senhor, ou seja, morrer, o apóstolo pronuncia, morrer com Cristo é vitória. Glória a Deus. E eles veem hoje que a vitória mudou, que o conceito de vitória não é ter Cristo, que o conceito de vitória não é permanecer fiel a Cristo e pregar o Evangelho, glória a Deus, como eles fizeram a ponto de perder as suas vidas por amor ao Senhor, que a vitória hoje mudou o nome, ou seja, a vitória permanece, mas o conteúdo está bem diferente, que o servir a Deus está um pouquinho diferente da época deles. Eu acredito que eles assustariam um pouquinho. Então tem muitas pessoas no nosso contexto de hoje, no século 21, indiferente com a palavra. Eles olham para a palavra, entenderam quem é Cristo Jesus, mas mesmo assim estão tipo como se estivessem lavando as suas mãos. Não deixar isso aí. E aí vem, glória a Deus, o grito da multidão apertando. Vem as influências dizendo, não, pode fazer, não tem problema. O tal do não ter problema é complicado, porque o não ter problema é um problemão. O não ter problema, essa frase, quando a gente olha para a palavra do Senhor, é um problemão isso. Porque a graça não te isenta do pecado, ou seja, o poder da graça, viver na graça, não quer dizer, não é um passe livre para você ficar pecando, vivendo em pecado, errante na presença do Senhor, não é isso. Mas tem muitas pessoas vivendo indiferente quando olha para Cristo. É diferente, vê que Ele é justo, vê que Ele é Deus, reconhece que Ele é Deus, reconhece que Ele é o Senhor, reconhece até que Ele está voltando. Quando dá o período da Páscoa, acha bonito tudo aquilo que Ele fez, mas está indiferente na sua vida, não é capaz de defender Cristo Jesus, não tem como ele defender Cristo, ele está indiferente. Como que ele deveria se posicionar defendendo Cristo na sua vida? Como que Pilatos poderia ter feito naquela época? Não, eu não vou deixar vocês crucificarem o justo, não vou, mesmo na ocasião da festa, da Páscoa, eu não vou deixar vocês fazerem isso. Poderia ser um posicionamento que ele poderia ter tido. Isso aqui é apenas, essa palavra é apenas pegando um ponto de vista de cada um deles, para mostrar para você que nos nossos dias de hoje tem muitas pessoas indiferentes em relação à palavra, em relação a Cristo, glória a Deus, são conhecedoras, mas estão indiferentes, ali vivem a sua vida, glória a Deus, como se não existisse a palavra na vida deles. E aí vão clamar pela palavra, vão clamar por Cristo nos momentos de dificuldades. Só para esses momentos que vai servir. É como se a gente fosse no supermercado, como eu disse outras vezes, e a gente pegasse o que quisesse ali e fosse embora somente para aquilo que eu quero. E a palavra não é assim. Não é assim para ser vivido a palavra. A palavra tem muitas coisas que eu quero fazer, mas hoje eu não posso mais, porque a palavra do Senhor me instrui que se eu fizer, pego contra ele. É o que disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso tudo, mas nem tudo me convém. O apóstolo proferiu essas palavras. Realmente nós podemos tudo como todos podem, mas como somos cristãos, nem tudo nos convém. E tem muitas pessoas vivendo
essa indiferença, está podendo tudo, pode tudo, faz tudo, está debaixo da graça, como se fosse um passe livre para o pecado. Não é. Jesus prometeu voltar a segunda vez. E aí vem o contexto da palavra. Sabe quem é Jesus, sente Deus falando, reconhecem a verdade, mas permanecem neutras diante da palavra de Deus. De repente, na sua história, no seu momento de vida, quando você olha para Cristo Jesus, porque Ele é o ponto central, focal agora, está indiferente. Você está passando a sua história de vida sem viver Cristo Jesus verdadeiramente, sem ter a comunhão com Cristo. Está, propriamente dito, próximo da multidão, porque está sendo influenciada pela multidão. E agora, e o olhar dos discípulos naquele momento? Os discípulos de Cristo, aqueles que ouviram a palavra, que aprenderam a palavra, que ouviram os milagres de Cristo, viram os milagres do Senhor, pode estar com o Senhor. São homens que viram milagres, curas, multiplicação de pães, mortos sendo ressuscitados, mas na hora da pressão, o que eles fizeram? Fugiram todos. Mateus 26, 56, e todos os discípulos, deixando, fugiram. Porque estavam lá, Jesus foi sendo preso, chegou a comitiva lá dos romanos para prender Jesus, cada um correu para o seu canto. Pedro era um homem impulsivo, intenso e apaixonado. Prometeu para Jesus: ainda que todos se escandalize, eu nunca. Mas negou Jesus 3 vezes. Esse era Pedro. Lucas 22, 61, 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Depois que o galo cantou, ele negou o Senhor. Ele negou o Senhor. Quando o galo cantou, lembrei que Jesus tinha falado. E João? João permaneceu perto da cruz, enquanto muitos fugiram. Glória a Deus. Talvez existam pessoas hoje, cansadas, abatidas, espiritualmente feridas, vivendo culpa e fraqueza, mas Pedro nos ensina que quem se arrepende pode ser restaurado. De repente você está num momento aí que está longe dos caminhos do Senhor, glória a Deus, negado a Cristo, tem vivido momentos longe do Senhor, e hoje Pedro, assim como Pedro chorou amargamente, você pode estar sendo restaurado pelo Senhor nessa noite. E quando olhamos para Barrabás, o pecador livre no lugar de Jesus, Barrabás deveria morrer, mas Jesus tomou seu lugar. O culpado foi solto e o inocente foi condenado. Ironia, né? Glória a Deus, quando a gente para prestar atenção, né? Glória a Deus, sortudo ele naquele dia. Glória a Deus, o retrato do Evangelho. Glória a Deus, é o retrato do Evangelho, né? Sortudo aquele homem naquele dia, porque aquele dia ele tinha por que morrer, ele tinha por que padecer. Glória a Deus, ele fez por merecer. Esse era Barrabás. Ele estava ali, ele sabia por que estava, ele sabia por que ele estava ali, ele sabia por que ele seria condenado. Então, para ele não era nenhuma surpresa se ele fosse condenado, mas para a surpresa dele, ele foi solto e esteve Jesus no lugar dele. Barrabás hoje representa toda a humanidade. Nós éramos culpados diante de Deus, mas Cristo assumiu a nossa condenação. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha a visão de Barrabás. Barrabás olhando para Jesus, né? Barrabás conviveu depois contando a seguinte história: eu estava condenado para morrer, mas um inocente morreu em meu lugar. Eu estava pronto para morrer e merecia morrer pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu prometia, mas o inocente morreu em meu lugar. Eu acredito que quando ele contava a história, quem foi esse inocente? Foi Jesus de Nazaré. Conte-me a história dele. Ele morreu por mim, ele morreu por você.
E Jesus veio para dar essa vida a mim e a você, e nós precisamos nos posicionar perante o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus, como se fosse aquele homem que recebeu a única oportunidade que ele teria, porque nenhum outro entraria no lugar dele, se não fosse Jesus. Que você hoje possa olhar para a cruz do Calvário, olhar para Jesus e sentir as amarraduras das suas mãos caindo, dos seus pés caindo. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje Jesus te liberta. Hoje Cristo Jesus te leva para um próximo nível, para um próximo passo. Hoje o Senhor te eleva de um pecador para alguém salvo. Jesus pagou o preço. Glória a Deus, o sangue de Jesus tem poder na minha vida e na sua vida. Por isso, nós, quando precisamos nos posicionar, quem é você diante dessa multidão ao longo dessa história? Quando Cristo manifestar na glória para buscar a sua igreja na sua segunda vinda, quem será você? Será um daqueles lavados e remidos no sangue de Jesus? E o sangue de Jesus, ele precisa ser reconhecido na sua vida e na minha vida. Ou seja, como disse Jesus muitas das vezes: filho, vai e não peques mais. Ele nos dá o conhecer do que é pecado, do que não é pecado, e fala para mim e para você: me escolha todos os dias. Porque Cristo Jesus, quando ele olhou para Pilatos, quando Jesus olhou para a multidão, quando Jesus olhou para os discípulos, e quando Jesus olha para Barrabás, glória a Deus, porque quando Jesus olhava para os religiosos daquela época, enfurecidos, que lhe acusavam, pela multidão que ferozmente gritavam para crucificá-lo, por Pilatos, que se hesitava em defendê-lo, pelos discípulos que, ao invés de estarem ao seu lado, fugiram com medo, Jesus permanecia em silêncio, em amor. Mesmo sofrendo, Jesus ainda continuava demonstrando o seu amor. Mesmo com todo o poder e glória, no momento da prisão, poderia ter enviado uma comitiva de anjos para livrar. Mesmo diante de Pilatos, Jesus poderia, pela autoridade, dizer uma palavra e todos cairiam ao seu joelho. Mesmo crucificado, como disseram: se és mesmo Cristo, desce da cruz. Lá ele poderia descer da cruz, mas ele decidiu me amar, ele decidiu amar você, ele decidiu entregar a sua vida por amor a mim e a você. E nós precisamos nos posicionar e dizer quem somos nós diante de Jesus. E disse o Senhor em Lucas 23:34: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus olhava para eles, para os religiosos, para os soldados, para Pilatos, para Barrabás, para os discípulos e toda a multidão, e ainda desejava salvar todos eles. Jesus merece que eu e você nos prostremos diante deles em joelho e confessamos os nossos pecados diante do seu altar. Jesus merece que você e eu, ao olharmos para Ele, venhamos reconhecer o seu sacrifício em nossas vidas. Em muitas vezes disse que em minha vida eu quero que esse sacrifício venha valer a pena. O meu posicionamento diante de Jesus é dizer para Ele que na minha vida tudo aquilo que o Senhor fez venha valer a pena. E eu quero nessa noite que você se posicione perante aquilo que Cristo Jesus fez por você, que você não ouça a multidão,
que não veja indiferença de Pilatos, que não fuja covardemente como os discípulos, e que não fique enfurecido todas as vezes que Jesus te repreender, mas que antes você dobre os seus joelhos e fala: Senhor, eis-me aqui, porque eu sou pecador e pequei contra ti, e se renda diante do Senhor Jesus nessa noite, deixando as suas práticas, aquilo que você sabe, aquilo que o Espírito Santo tem tocado no seu coração, que não tem agradado ao Senhor. Quem é você no meio da multidão? Qual será o seu posicionamento a partir deste momento? Um líder religioso sem transformação nenhuma, uma multidão sendo influenciada todos os dias, correndo para onde o vento apontar, sendo Pilatos indiferente, um discípulo que fica afastado do seu mestre no momento em que ele mais precisou, ou vivendo uma mudança, vivendo sem mudança como Barrabás, ou sendo um verdadeiro cristão seguidor de Cristo Jesus. Jesus, ele continua sendo apresentado diante das pessoas todos os dias. Todos os dias o Senhor se apresenta diante de nós, por aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Cristo ou o mundo você deve escolher? Verdade ou conveniência? Cruz ou viver no pecado? Fidelidade ou neutralidade? Eu quero chamar a atenção quando eu falo verdade e conveniência, porque muitas das vezes a gente faz a opção para aquilo que nos convém, e tudo aquilo que nos convém não nos chama a atenção, só nos convém. Tudo aquilo que nos convém a gente consegue dar uma voltinha por cima, e muitas das vezes, ao invés de vivermos a verdade, decidimos seguir a conveniência, porque muitas das vezes o que é dito, mesmo não sendo de Deus, ter a aparência de Deus, mesmo não sendo de Deus, nos é conveniente, nos agrada. E eu digo para a igreja: viva a verdade do Senhor. Sabe o que é o falso profeta? O falso profeta é aquele que fala em nome de Deus o que Deus não disse, e tudo aquilo que está sendo dito que Deus não disse é um falso profeta, que o próprio Jesus anunciou que viriam. Muitos falsos profetas estão proferindo inverdades para poder gerar a conveniência, e as pessoas por essa conveniência aderem, porque é simplesmente um influenciador. Verdade ou conveniência? Então eu repito para você hoje: qual será o seu posicionamento? Cristo ou mundo? Verdade ou conveniência? Cruz ou pecado? Fidelidade ou neutralidade? Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, diz o Senhor. Naquele dia todos olharam para Jesus, mas poucos realmente o conheciam em seu coração, no seu coração. Hoje não basta frequentar só a igreja, conhecer versículos bíblicos, ter uma aparência espiritual. É preciso nascer de novo e seguir verdadeiramente Jesus. Vou repetir para você: não basta só frequentar a igreja, porque eu vou cair dentro da conveniência, só conhecer versículos picados sem conhecer a história. Muitas vezes vivemos como aqueles principais lá dos sacerdotes, conheciam, mas não faziam. Ter aparência de espiritualidade, mas ser como sepulcro caiado, como Jesus repreendeu eles muitas vezes. Como disse Jesus a Nicodemos, um sábio daquela época: é preciso nascer de novo e seguir a Jesus. Lucas 9:23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Na crucificação, cada pessoa revelou quem realmente era. Hoje, diante de Cristo, o nosso coração também revela quem somos nós. Que Deus, o nosso Pai, possa te abençoar. E eu quero orar pela igreja. Eu quero orar por você nessa noite. A igreja pode permanecer sentada. Eu gostaria de convidar a missionária Sabrina e gostaria de louvar o hino Vaso Novo. E nesse momento eu vou estar orando para você, para que você reconheça que é um pecador diante de Cristo e se posicione defendendo o Evangelho de Jesus em seu coração, para que você seja um cristão salvo em seu coração, glória a Deus, repleto da graça de Deus sobre a sua vida, mas escolhendo não pecar contra o Senhor nosso Deus e nosso Pai. E nesse louvor estarei ministrando no fundo do meu coração a igreja amada, a minha vida, e a igreja amada, o renovo, a restauração e o posicionamento diante do Senhor nosso Deus. Que o Senhor venha te fortalecer, amada igreja, em conhecer o Evangelho de Cristo e viver de verdade em sua vida. Viva Cristo, seja transformado, seja liberto, seja de Deus, seja do Senhor mesmo. Nós não vamos conseguir agradar o homem e a Deus ao mesmo tempo. Então escolha Cristo Jesus. Quero ser como tu queres, Senhor amado, tu és o meio. Quem é o vaso? E eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Que o Senhor nosso Deus possa repousar sobre a sua vida nessa noite. Que Ele possa restaurar a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. A nossa comunhão com Ele, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai, diante da sua palavra, olhando para a cruz do Calvário nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade de estar na tua presença, diante do teu altar, e ter o privilégio e a honra de estar diante do Senhor dos Senhores. Nós somos pecadores, somos pequenos. Oh, meu Deus, mas obrigado por esta oportunidade, ó Deus. Sei que nada somos, mas mesmo assim o Senhor nos amou primeiro, mesmo na nossa ignorância. Oh, Jesus, eu peço ao Senhor, restaura a nossa alma, restaura a nossa vida diante do Senhor e nos faça um vaso novo. Nos faça homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós temos escolhido Barrabás, Deus? Quantas vezes nós temos sido como Pilatos, indiferentes, Senhor, quanto à tua presença, a valorização da sua presença em nossas vidas. Oh, meu Deus, quantas vezes nos momentos em que precisamos ser fiel a Ti, nós fraquejamos e fugimos e não aderimos à Tua palavra em nossos corações para enfrentar aqueles momentos. Somos pecadores, Senhor. Mas nessa noite eu peço ao Senhor a restauração, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, a virtude do Teu Espírito Santo sobre a vida da Tua igreja. Venha nos convencer, Senhor, da verdade, da prática da verdade. Venha nos convencer, meu Pai, em nome de Jesus,
aquele Espírito Consolador, meu Pai, aquele Espírito que desceu em Pentecostes, oh meu Deus, que venha se derramar sobre nós e venha derramar poder sobre as nossas vidas. Levanta homens e mulheres para pregar o Evangelho de Jesus, homens e mulheres preocupados com a Tua Palavra, preocupados em um dia morar no céu, em um dia estar pronto, oh meu Deus, para aquele grande dia da vinda do Senhor. Dá-nos fidelidade, Senhor, que mesmo nas provações, nas lutas, nos ensina a ser fiel a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, se nós murmuramos, perdoa, Senhor, se nós fraquejamos na nossa fé, assim como os discípulos muitas das vezes. E eu peço ao Senhor restauração, eu peço ao Senhor, nessa noite, estenda as Tuas mãos à nossa fraqueza, nos ajude a ficar de pé diante do Senhor. Derrama poder, derrama unção, derrama virtude, derrama vitória do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor nessa noite. Espírito Santo, vem nos fortalecer, Senhor, diante do Teu altar. Eu oro por esta igreja, eu oro por cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, que a Tua presença venha repousar em nome de Jesus. Oh Senhor, assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço, que esse renovo aconteça em nossos corações, para a honra e para a glória do Teu nome. Oh Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a presença do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Uma boa semana a todos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. No silêncio da manhã, a cidade acordou. Caminhos de poeira onde o Messias passou. Nem todos os gritos puderam calar o peso de um homem que veio nos salvar. Entre os religiosos e o medo de errar, quem eu escolhi para o trono ocupar? Quem sou eu no meio da multidão, onde o eco do mundo confunde o coração? Eu não quero a voz que o povo aclamou. Eu escolho Cristo que o mundo rejeitou. Transforma meu ser, me faz um seguidor. Arranca a dureza, me enche de amor. A fraqueza de Pedro me faz vacilar, ou a indiferença de Pilatos me faz recuar. Eu olho pra cruz, pro sangue que escorreu, e vejo que o preço por mim Ele deu. Eu era Barrabás, o livre por engano, mas hoje sou filho por obra do plano. Não é sobre a glória, é sobre a renúncia. É a Tua verdade que o meu ser anuncia. Eu escolho a cruz, eu escolho a vida. Eu escolho a cruz, eu é vida. Minha alma em Ti para sempre é remida. Quem sou eu no meio da multidão, onde o eco do mundo confunde o coração? Eu não quero a voz que o povo aclamou. Eu escolho Cristo que o mundo rejeitou. Transforma meu ser,
a ti no meio da multidão. Depois de tanto tempo, o filho finalmente chegou. O tempo passou, o menino cresceu, cercado de cuidado. Um dia, ele caminhou ao lado de seu pai, sem entender tudo. Mesmo sem entender, ele permaneceu confiante. E depois daquele momento, eles seguiram juntos. Ele cresceu e passou a cuidar de tudo ao seu redor. Nem todos os dias foram felizes. Momentos difíceis também chegaram. Então ele encontrou alguém que mudaria sua caminhada. E juntos, eles começaram uma nova fase. Os dias passaram e a espera parecia cada vez maior. Depois de tanta espera, a alegria finalmente chegou. Com o passar do tempo, as diferenças começaram a aparecer. E com o tempo, a distância entre eles aumentou. A vida seguia. E cada escolha deixava suas marcas. E assim, sua história continuou através das gerações.